paz do Senhor Jesus para os meus queridos irmãos e meus amigos ouvintes, um bom dia, né? Aqui quem fala com vocês é a missionária Cristina. E hoje nós vamos dar a sequência de estudo, né? Falando sobre os dons espirituais, né? E agora, nessa segunda parte, eu vou estar lendo para vocês sobre os dons ministeriais. Então, vamos estar lendo aqui nessa parte. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Como visto na aula anterior, os dons nos dão dados para o fortalecimento e edificação do corpo de Cristo, para o crescimento da igreja e também para a edificação de cada membro da igreja. Então, irmãos, aqui na palavra de Deus fala, né, que cada um tem o seu dom, né, dado pelo Espírito Santo. Uns são chamados para profetas, né, para profetizar, outros são chamados para evangelistas, para evangelizar, né, e outros são chamados para pastores, doutores, né. Mas todos eles, né, os dons são dados pelo Espírito Santo de Deus. E continuando aqui na nossa mensagem, vamos estar falando um pouco sobre os dons ministeriais, dom de ministério, né? São aqueles dados por Jesus Cristo à sua igreja para preparar seus servos para o trabalho na obra, visando o preparo e crescimento do seu corpo, aqui na terra conforme o plano de Deus. Assim como os dons do Espírito, descrito em 1 Coríntios, capítulo 12, os dons ministeriais são dados pelo Espírito Santo, conforme a necessidade da igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Cada um tem a sua função dentro da igreja necessária para que a obra caminhe dentro da vontade de Deus. Não por acaso, mas funções são distribuídas pelo Espírito, já que ele nos capacita e nos faz lembrar de tudo que precisamos para que o corpo de Cristo seja edificado, né? E continuando aqui, a palavra do Senhor, ali no livro de Efésios, né? Vou estar abrindo para os irmãos aqui, para que os irmãos também possam estar com a Bíblia na mão acompanhando esse estudo, né? Está escrito ali no livro de Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 12. A unidade da fé. Vou estar lendo para os irmãos nessa manhã, né? 4:12. E diz assim, irmãos: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e o varão perfeito à medida da estrutura completa de Cristo. Então aqui está falando, né, irmãos, que todos têm um preparo por Deus, né? Cada um de nós temos um dom dado por Deus, mas todo vem de uma única pessoa, que é de Cristo, né? Então nós vamos ver aqui o que significa o apóstolo, né? Apóstolos. A palavra apóstolo vem do grego, que quer dizer um delegado, especialmente o embaixador do Evangelho, e oficialmente uma pessoa comissionada por Cristo, um apóstolo. Apóstolo mensageiro é aquele que é enviado por Deus, né? Apóstolos, palavra grega que quer dizer enviados, usado para se referir aos portadores que levam uma mensagem em nome de alguém. Os 12 discípulos foram os primeiros apóstolos, designados por Jesus para levar as boas novas em seu nome. Está escrito ali em Mateus, capítulo 1. Vamos ver, né, irmãos? O que está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1.
chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Labeu, apelidado de Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: Não ireis por caminho de gentes, e nem entrarei na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas na casa de Israel, indo pregando, dizendo que é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graças dá. Então, irmãos, aqui a palavra do Senhor está explicando, né, qual era a função dos apóstolos naqueles dias, né, irmãos? E também nos dias atuais, né? Vamos também agora estar vendo, falando um pouco sobre os profetas. Os profetas são pessoas chamadas por Deus para proclamarem a sua palavra aos homens. Ezequiel 33, versículo 1, 20, temos uma descrição de atribuição de um profeta, que não difere daquelas que são esperadas em um profeta de hoje. Além de um atalaia, ou seja, é um vigia, o profeta também é responsável para admoestar, exortar, animar, consolar, edificar. Né? Então tem as referências bíblicas aqui, né? Se os irmãos quiserem estar vindo para estar lendo. Está escrita no livro de Atos, capítulo 14, versículo 36, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Profeta é aquele que fala inspirado pelo Espírito de Deus. Está escrito ali no número de 11, capítulo 29. Deus costuma comunicar-se com o profeta através de visões e sonhos. Números 12, capítulo 6. A primeira pessoa que recebe esse título de Deus foi Abraão. Gênesis capítulo 20, versículo 7. Vamos estar lendo, né? Fazendo um acompanhamento aqui com a apostila e com a palavra de Deus também. Gênesis capítulo 20, versículo 7. Agora, pois, restituir a mulher e ao seu marido, porque o profeta lhe rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrereis, tu e tudo que é teu. Então, irmãos, aqui está escrito, falando um pouco sobre o profeta, né? E que os irmãos depois podem dar continuidade, né? Porque aqui nosso tempo é um pouco curto, então dá para explanar tudo, né? Mas se os irmãos pegarem a palavra de Deus e começar a estudar, eu tenho certeza que Deus vai abrir o entendimento dos irmãos, das irmãs, né? Para poder entender melhor um pouco que fala sobre o profeta, né? Embora o ministério profético existe ainda hoje em nossos dias, através de pessoas escolhidas pelo Espírito Santo, Jesus deixa bem claro que devemos estar atentos aos falsos profetas e nos ensina como poder reconhecer. Como que a gente consegue reconhecer um falso profeta de um verdadeiro profeta, né? Aqui está falando: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Olhem porventura uvas de espinheiro ou figo de abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz más frutos. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece pelo seu próprio fruto, pois os pinheiros não se colhem com figos, nem abrolhos, nem vindimas de uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. Então aqui, irmãos, estamos falando, né, sobre os falsos profetas. O que essa palavra quer nos dizer nessa tarde, né? Que para a gente reconhecer um falso profeta, a gente tem que olhar para a vida daquela pessoa primeiro, né? Se aquela pessoa tem uma vida condizente, né, com aquilo que ele prega. Né? Porque não adianta a pessoa
pregar o evangelho, né? Querer falar a palavra de Deus para outras pessoas, se o que ela prega ela não está vivendo, né? Então Cristo fala aqui, né, abertamente sobre isso, porque também Cristo fala que no final dos tempos vai existir muitos falsos profetas, né? E muitos falsos profetas já se levantou nos dias atuais, né? Com seitas, heresias, né? Para enganar e ludibriar a fé do povo. Então, irmãos, por isso que lá no outro curso que eu dei, eu falei para a gente ter o quê? O dom de discernimento de espírito, né? Se a gente olhar e ver que uma coisa não está de acordo com a palavra de Deus, a própria palavra de Deus fala, né? Não é eu que estou falando, mas a própria palavra de Deus fala para a gente fugir do falso profeta, né? Fugir do caminho tortuoso, porque é caminho que não leva a Deus, né? E continuando aqui na apostila, eu vou acabar de falar com os irmãos sobre essa parte que fala sobre dons ministeriais. Pelos frutos o conhecereis. Eles conseguem enganar se não fosse possível observar seus frutos, obra, atos e atitudes e comportamentos. E o mais importante, suas palavras especialmente ditas em particular ou em pequenos grupos. Cada palavra reflete um espelho no coração da pessoa, porque a boca sempre fala aquilo que o coração está cheio. E os evangelistas, né? Vamos falar agora um pouco sobre os evangelistas. Aquele que é chamado para pregar o evangelho em muitos lugares. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está escrito ali em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Todos nós temos o dever de pregar o evangelho, seja por palavras, por testemunho, ou ainda contribuindo com o ministério de outros pregadores, como, por exemplo, orando, né? Porque muitas das vezes a gente não pode estar indo, né? Fazer uma viagem missionária. Mas a gente pode estar, assim, orando, intercedendo por aquele irmão, por aquela irmã. Você pode estar intercedendo pelo seu pastor na igreja, né? Para Deus abençoar ele, abençoar o ministério dele, abençoar o ministério dos missionários que pregam a palavra, né? Às vezes a gente não pode sair do nosso lugar e ir para outra terra, ir para outro lugar, né? Mas a gente pode estar, assim, ajudando em oração, ajudando em jejum, jejuando, orando, para que possa ter crescimento na obra de Deus, né? E que o evangelho venha a ser propagado a toda criatura. O evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja. A igreja que deixar de apoiar e promover o ministério do evangelista cessará de ganhar convertidos, segundo o desejo de Deus. Tornar-se uma igreja estática, sem crescimento e indiferente à obra missionária. A igreja que reconhece o dom espiritual de evangelista tem um amor intenso pelos perdidos e proclamará a mensagem de salvação com poder convincente ao Redentor. E os pastores, né? Aqui encerra, né? Que é qual a função do evangelista na igreja. E os pastores, né? Vamos ver agora. São todos aqueles que foram comissionados por Deus para cuidar da parte do rebanho de Deus aqui na terra. Seu rebanho é cuidar, amar, ensinar, exortar, manter a ovelha no rédeo. Todo aquele que for comissionado por Deus e falhar em seu trabalho, prestará conta ao Senhor. Né? Então, irmãos, está escrito ali em Jeremias 23, capítulo 1, versículo 4. Né? Então, os pastores são designados por Deus para pastorear o rebanho. Né? Todo aquele pastor que não está cuidando da sua ovelha direito, né? Não está ali ensinando a palavra, né? Não está ali, porque a palavra ela é feita para exortar e feita também, né? Para admoestar, ensinar, né? E manter a ovelha na presença de Deus. Né? E todo aquele que foi chamado por Deus e não fazer esse trabalho, né? Um dia prestará conta com Deus, né, irmãos? Então, por isso que é necessário, né, que nós possamos estar sempre preparados para quando chegar naquele dia, né, a gente ser
bem recebido por Deus lá no céu, né? Por quê? Na palavra de Deus fala que o bom servo, né? O servo fiel, o Senhor reconhece lá no céu, né? E que nós possamos, né? Através da palavra de Deus e do conhecimento que Deus nos traz, a gente possa colocar em prática na nossa vida, né, irmãos? E aqui eu encerro, né, esse estudo e vou estar, antes de estar encerrando esse vídeo, eu vou estar pedindo a você que você deixe seu like, faça seu comentário, né? E que Deus abençoe vocês. Na próxima, estaremos dando outro estudo para vocês, falando sobre os dons espirituais, tá? E que Deus abençoe, tenha uma rica e boa tarde para vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.